Oi, eu me chamo Pedro. No programa de hoje vamos conversar com Diego Figueiredo Moro. Ele é estudante de Letras Português da Universidade Federal de Rondônia e vai contar um pouco pra gente sobre o seu ciclo de PIBIC, que durou de 2020 a 2021, com o título Artes Plásticas como Materialidades Significantes na Análise do Discurso. Acompanhe conosco. Oi, Diego, seja bem-vindo ao programa Afluências. Diego é estudante de Letras Português e participou do ciclo de PIBIC. Você elegeu, o campo da arte, em especial o trabalho da artista plástica Rita Queiroz, como foco principal do seu trabalho. Conta um pouco pra gente um pouco sobre a influência dela na sua carreira acadêmica e como ela pode estar ligada diretamente ou indiretamente com o seu curso. Eu acredito que assim como qualquer outro estudante de letras aqui da Universidade Federal de Rondônia, nós estamos muito influenciados por literaturas e artes e qualquer tipo de conteúdo que não sejam focados tão no regionalismo e tudo mais. E aí, como eu gosto muito da parte de artes e a minha área de pesquisa são análise de discurso, né, que visa trabalhar os discursos, como o social, a história e a língua está associada os materiais, ao corpus analisado. Eu pensei, por que não eu fazer essa análise, né, em cima de um corpus que seja daqui, né? Como analisar esse referencial, esse corpus que esteja associado com os discursos dessa região norte. Acredito que tenha sido basicamente esses motivos para que eu escolhesse esse campo da arte, né? Eu não conseguiria te dizer se a artista está diretamente ligada ao curso de letras, mas ela está diretamente ligada a esse discurso regionalista, esse discurso do norte, ao qual eu também estou inserido, ao qual eu também sou atravessado por ele. Diego, conta pra gente as suas principais referências nessa análise do discurso que você usou, quais são os seus autores, etc. Então, a análise do discurso surgiu na França, em 1960, com Michel Pechet. Ele foi o precursor da teoria, e essa teoria ela é atravessada por três outras áreas do conhecimento, que é a linguística, a psicanálise e o materialismo histórico. E no Brasil, os teóricos que eu utilizo são a Aine Orlandi e a Suzy Lagasse. A Aine Orlandi como principal nome da análise de discurso, porque ela traduziu os livros do Michel Pechet para o português, ela fez várias introduções dos livros dele, e ela tem contribuições importantíssimas para o meu trabalho, porque no meu trabalho também, além dessas teorias que analisam as artes plásticas, ela também trabalha com o silêncio, né? Como discurso. Então, por exemplo, como eu posso dar, por exemplo, o silêncio, ele é materializado e ele significa, por exemplo, no velório, né? O silêncio ali, ele é um discurso. O silêncio, num momento de tristeza, ele significa, ele não é só um espaço, um local, sem alguma algazarra, né? Ele significa, ele é discurso. E a Suzy Lagasse, eu utilizo ela no meu trabalho devido ela trabalhar justamente com pinturas, com fotos, com gravuras. Então, toda essa questão do que é visual, né? De filmes e músicas também é possível. Então, a Suzy, ela está muito ligada mais a essa questão de outras materialidades da língua, né? De como a língua se manifesta em outras materialidades, além do que é escrito, do que é oral, do que é verbalizado. Ela é muito mais ligada a essa parte. E a Aine, ela consegue englobar todas as partes da análise de discurso, né, que a gente utiliza, porque ela é a fundadora da análise de discurso aqui no Brasil. Então, Diego, conta pra gente mais sobre essas duas imagens que você usou durante o seu PIBIC. Essa primeira imagem que vocês estão vendo, a Rita Queiroz está disponível no site da Rita Queiroz, e para começar, o primeiro ponto que eu consegui destacar, que eu vi assim de cara, que eu achei muito importante, é como é nomeada essa pintura. Não tem nome, é só um número ali qualquer, e que é essa imagem desse homem maltrapilho nas ruas, num beco, perto de uma lixeira,
com alguns animais, ratos, aí, um cachorro, provavelmente, não dá para identificar direito, nessa situação de rua, né? E a forma com que a pintura está identificada no site como com apenas um número, né, entre milhares, que pode se repetir em infinitas possibilidades, infinitas variações, né? Então ali nós começamos, nós já podemos perceber que esse sujeito é apenas mais um entre qualquer outro, ele não tem uma identidade, né? É só um número qualquer. Uma coisa que eu gosto de pensar também é esse papelão, esse pano, o que ele está em cima. Nós podemos, né, parafraseando as suas Lagasse, podemos fazer uma pergunta equívoca, né? O que é uma casa para quem mora na rua, né? Que está em situação de rua, melhor dizendo. Será mesmo que aquilo ali, que uma casa para ele é ter todo o conforto, que uma cama para ele é uma cama confortável, ou aquilo ali que ele está em cima é só um papelão, ou aquilo ali que ele está em cima é a casa dele, é uma cama, é o que ele tem, né? E esses animais que estão ao redor dele, né, provavelmente um cachorro, isso é só um cachorro qualquer, um animal qualquer, ou aquilo ali, talvez uma companhia que ele tenha, algo que, a única coisa que ele tenha, né? Então, essas perguntas nós podemos fazer porque a autora simplesmente coloca ali, vou colocar aqui um homem em situação de rua e colocar um cachorro do lado dele. Não, ela pinta, ela representa esse indivíduo nessa questão, nessa posição, porque ela está atravessada por esse imaginário social. E quando eu digo imaginário social, porque ela convive ali, ela vive, ela está inserida naquele discurso regional, naquele discurso dessa sociedade em que ela visualiza, ela presencia essas situações. Então, a autora não teve um sonho do nada e amanheceu numa manhã falando assim, eu vou pintar isso aqui. Não, ela pintou, ela representou todo esse conjunto a partir do imaginário social, de tudo que ela está atravessada por esses discursos. E essa segunda imagem, ela está representada, ela também não tem nome, né? Ela somente está na pasta denominada Coleção Mulheres, né? Em que essa mulher com o corpo de fora, com um animal que parece ser um cavalo, essas cores vermelhas, essas cores quentes, e o porquê dessa mulher estar representada assim, né? Com seu corpo exposto, com esse animal que representa força, e nessas cores quentes. Nós, né, podemos pensar em como as mulheres são a realidade das mulheres que vivem no norte, a realidade das mulheres que vivem em situação de pobreza, digamos assim, e quais os trabalhos que elas precisam fazer, o que elas fazem para sobreviver, né? A que tipo de trabalho elas se submetem para não passar fome, né? Então, a análise de discurso, pensar essas questões de como os indivíduos são representados, não é justamente uma questão de militância, de falar sobre direitos humanos e tudo mais. É uma questão de pensar em como as pessoas, né, os sujeitos, os indivíduos, eles estão sendo representados, não somente na pintura, mas na arte, na literatura. Então, nós conseguimos pensar a situação e as questões que estão em torno dessa mulher, através desses elementos em que a artista coloca nessa textualidade. A gente, como estudante, né, Diego? Porque eu também sou graduando, sei como é complicado, como a gente temos problemas na universidade, para aprendizado, que a gente tem dificuldade para seguir, né? Você destaca como um dos objetivos do seu trabalho a desconstrução de mitos que circulam entre os estudantes da língua, né? Especialmente, acho que do seu curso. Que mitos são esses? Conta aí pra gente. Como meu objeto de estudo são as artes plásticas, dentro do estudante de linguagens está muito não sei se filosofia seria, mas um discurso de que nós podemos estudar a língua apenas através do que está dito, né, de discursos da oralidade, do que está escrito, mas não, né, pela perspectiva que eu analiso, que é uma teoria que surgiu em 1960 na França,
e ela é atravessada pela psicanálise, pelo materialismo histórico e pela linguística, nós conseguimos trabalhar em todos os tipos de conhecimento humano. Então, você consegue analisar uma pintura, você consegue analisar a logo de uma marca, você consegue analisar fotos, e esses mitos, né, que eu coloco no meu trabalho, que circulam entre os estudantes de letras, é justamente isso, de que a linguagem ela está muito associada ao que está dito, ao que você escreveu, ao que você falou. Mas não, existem outras infinitas formas da língua ser materializada. Quando o assunto ele é trabalhos científicos, pesquisa na universidade, etc., que a gente sabe que é um pouco complicado, que é difícil para a gente como estudante, é sempre um momento tenso, né, para ser discutido entre a gente, que somos acadêmicos, que a gente sabe como é complicada a situação. Durante o seu ciclo de PIBIC, quais foram as maiores dificuldades encontradas por você e a sua pesquisa, né? Se não é na parte da escrita, na análise que você fez, e pode ficar à vontade para falar. Então, acredito que como a maioria das pessoas no mundo, a dificuldade que encontramos, que o meu ciclo foi 2020, 2021, foi justamente a pandemia, né, em que eu estava acostumado com reuniões presenciais com meu orientador, e nós tínhamos aquele contato mais próximo, e aí, do nada, uma pandemia aí no meio do meu ciclo do PIBIC, e eu acredito que essa forma de lidar com o ensino, de aprender, de assistir aula, tudo dentro da minha casa, para mim foi complicado, né? Porque eu prefiro a questão mais presencial e tudo mais. Eu acredito que isso tem influenciado muito, seja uma das dificuldades que eu encontrei. Mas a questão de referencial teórico, da escrita mesmo, eu, assim, não senti que foi tão dificultoso. Para mim, foi mais a questão da forma com que eu estava acostumado a estudar e aprender. E do nada, me vejo de uma forma totalmente diferente e inesperada de ter que estudar ali sozinho, né? Não que outras pessoas fossem estudar o PIBIC por mim, mas não ter ali a parte presencial mesmo, para mim, acredito que tenha sido a mais complicada mesmo nesse ciclo do PIBIC. Você comentou sobre a pandemia, né, e sobre o seu trabalho. Você acha que essa pandemia, de alguma forma, influenciou durante esse seu trabalho, além dessa dificuldade, se de alguma forma, qualidade não é a palavra certa, mas teve você comentou sobre a queda de rendimento, mas atrapalhou o seu trabalho, influenciou ele negativamente ou positivamente nele? Eu acredito que não tem influenciado diretamente na minha escrita, né, mas acredito que tem influenciado na minha produção, né. Então, aquela questão de, né, depois eu faço, do procrastinar mesmo. Então, acredito que nós temos ficado muito... Não tem a questão de concentração, de ter que ficar em casa, de ter que lidar com outras coisas, além do estudo, dentro de casa, eu acredito que isso tem influenciado, né, na parte de demorar mais para conseguir escrever o trabalho mesmo, né, e ter permanecido mais e mais tempo nas leituras do referencial teórico. E para finalizar, Diego, chegando já no final, diante do tema que você trabalhou no seu ciclo, né, que no caso foi 20 a 21, durante a pandemia, qual a importância de se estudar a arte para a análise do discurso materialista? A importância da arte, eu costumo... No meu TCC tinha justamente uma parte que falava sobre isso, a questão da importância do meu trabalho. Assim, o meu trabalho, ele não vai influenciar, né, uma importância social para pessoas externas ao curso de letras. Eu acredito que o meu trabalho, a importância dele seja justamente, retomando a questão dos mitos em estudantes de letras, acredito que seja justamente fazer com que as pessoas também possam visualizar uma nova forma de conhecimento, uma nova forma de análise, uma nova forma de ver a língua, que ela não está materializada somente ali nos discursos ditos e escritos, mas que ela também está ligada a outras formas materiais, né? E ver também como a sociedade, e, né, pensando nas pinturas que eu analiso, de perceber como que está representado o sujeito ribeirinho, o sujeito nortista por essa artista, né? Como que esse discurso regional
de pobreza, dos ribeirinhos ali, de pessoas que estão às margens dos rios, são representados através da forma com que a pintora foi interpelada por todas aquelas ideologias, todos aqueles imaginários sociais. Então, acredito que essa seja a importância do meu trabalho, de fazer com que... de mostrar como que a língua pode ser repensada por uma outra perspectiva. Muito importante que você destacou, Diego. Gostei bastante do seu trabalho. Infelizmente, a gente não teve muito contato em relação a ele. Mas puxando só mais um gatilho dessa última pergunta, como você acha que esse trabalho contribuiu para a sua formação acadêmica? Ele, de alguma forma, diretamente ou diretamente, influenciou na sua carreira acadêmica? Ou você pretende continuar com ciclos de PIBIC parecido? Ou já foi encerrado e vai partir para outro? Esse trabalho foi assim, de grande importância, porque eu sempre gostei de arte, e aí no segundo período me deparei com essa teoria, e que eu gostei muito, e eu falei, por que não associar duas coisas que eu gosto? E aí, em 2020, eu entrei no ciclo do PIBIC, não farei mais nenhum ciclo do PIBIC, porque me formo agora em julho, mas vou seguir com a pesquisa para o meu TCC, né, já estou concluindo, e espero que consiga também seguir para o mestrado com a pesquisa voltada para análise de discurso, pensando as artes plásticas como materialidades discursivas também. E aí, daí para frente, outras coisas também virão. Diego Figueiredo Moura, graduando de Letras Português pela Universidade Federal de Rondônia. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Desejo boa sorte para você nessa carreira. Infelizmente, eu acho que a gente encerra o projeto antes de você terminar seu TCC e ingressar no mestrado, mas torço para você. Boa sorte. Também tenho interesse em seguir a carreira do mestrado, carreira acadêmica. Muito obrigado por você estar aqui, né, no nosso programa Fluências. Sucesso para você, Diego. Muito obrigado a vocês por poder me proporcionar a oportunidade de falar sobre o meu trabalho, falar sobre conhecimento científico, falar sobre pesquisa, que eu acredito que seja muito importante, né? Muito importante para todo mundo que está na academia, seja para mim que faço letras, seja para você que faz enfermagem. Então, em todos os âmbitos, a pesquisa é importante e estou ansioso para ver o vídeo no YouTube. Muito obrigado e até mais. Até mais. Tchau, tchau. E esse foi mais um episódio do projeto Afluências. E no programa de hoje tivemos como convidado o Diego Figueiredo Moura. Ele compartilhou pra gente um pouco da sua experiência como jovem pesquisador no seu projeto de PIBIC, que teve o ciclo de 2020 a 2021, com o título Artes Plásticas como Materialidades Significantes na Análise do Discurso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.